Bom, pessoal, primeiramente aqui em nome da federação, né? Boa noite, obrigado a todos vocês que estão aqui presentes. Normalmente, quando a gente vai começar uma live, geralmente a gente sempre faz abertura com o nosso diretor, né? O Washington, né? Eu vou chamar ele aqui rapidinho, logo em seguida a gente vai entrar com a Dinanci, tá bom? Fala, professor! Não conseguiu. Agora sim, agora deu certo. Como é que tá essa Boa força? noite. Boa noite. Como é que tá essa força? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus. Pessoal, desculpa a demora. Esse é o nosso projeto 30 minutos com o FBJJO. Hoje, no comando aí, professor Bruno Carvalho, é o representante da FBJJO na região Oeste. Ele vai bater um papo muito especial hoje, que vai ser com a Dinanci Silva, a nossa multicampeã de judô. E vai ser um papo bem interessante. Lembrando que essa live vai ficar gravada aí no IGTV. Para quem quiser ver posteriormente, vai ser muito massa. Aproveitar aqui para pedir a vocês, para aqui embaixo, nesse aviãozinho, vocês cliquem nesse aviãozinho e mandem aí para umas 5 pessoas, para essa live chegar mais longe. E também clicar aqui no coraçãozinho do lado direito, que isso é bacana, que fortalece a live aí, tá bom? E aí, professor Bruno, como é que tá essa força? Como é que tá a região oeste? Como é que tá Barreiras? Tranquilo, né, cara? Sofrendo com essa questão da pandemia, né, no momento, as academias de jiu-jitsu fechadas, né, muitos professores passando por alguns problemas. Enfim, é uma situação que não é só exclusivamente aqui, né, da região oeste, né, somente de Barreiras, né? Acho que todo professor de jiu-jitsu, principalmente os professores brasileiros, eles estão bem prejudicados, né, diante desse cenário mundial, né? Isso é verdade. Inclusive, é, queria falar um pouco sobre as ações da FBJJO nesse momento de pandemia. Nós, no primeiro momento, para que nós pudéssemos amenizar de alguma forma os impactos da pandemia, nós disponibilizamos o valor da filiação dos atletas aos professores, né? E a partir daí nós trouxemos 4 lives, uma com um mentor de pessoas, outro com um gestor de academias, outro com um gestor de marketing, e a última foi com um dos maiores empresários da Bahia, que foi o Luigi. Foi bem bacana, foi bem interessante. Todas as lives voltadas a conhecimento ao professor, para que possamos sair, né, um pouco mais fortalecido desse momento complicado. E ontem nós tivemos o prazer de ter um curso de gestão, marketing e orientação com o professor Miquel, que ele falou muito sobre o momento que nós estamos vivendo, deu várias dicas para que possamos ultrapassar esse momento, dicas de caixa, dica de como agir, né? E dicas também no pós de como fazer, né, quando fomos reabrir as academias. E foi muito importante. Eu acho que nesse momento de pandemia, nós temos que, antes de ficar fazendo oba-oba, ir para a prefeitura, pedir para abrir a academia, primeiro nós temos que instruir os professores para que eles simplesmente não abram as portas das suas academias, porque o seu custo vai aumentar, os valores vão aumentar, porque vem energia, vem água, vem pessoal de limpeza, enfim, vem todos os custos, e provavelmente o aluno não vai aparecer, porque a maioria deles vão estar com medo, uma vez que o professor não fez uma ação, né, de resgate dos alunos. Mas a gente, com muita responsabilidade, a gente, ao invés de fazer barulho, nós estamos trabalhando forte para trazer orientação aí para o professor, né? E ontem o curso foi bem bacana e deu muita gente de fora, de outros estados, né? E assim, eu fiquei muito impressionado e foi muito massa. E é isso, mas vamos sair mais fortes aí desse momento complicado. Aproveitar a oportunidade e convidar o pessoal para se inscrever no nosso canal no YouTube, onde a gente está lançando vídeos de defesa pessoal, que todos os professores, né, do estado estão nos enviando aí. Então a gente está soltando 2 vídeos por semana, segundas e quintas-feiras. Breve vai ter o vídeo do professor Bruno também, vai estar Isso. disponível. E é muito importante que nesse momento de pandemia, como todo mundo parou, a gente não pode deixar a nossa arte morrer, nossa arte não pode sair de evidência, né? E nós temos que aparecer. Essa é a palavra certa. Quem não é visto não é lembrado. Então, através disso, através desse projeto que nós demos o nome de Jiu-Jitsu Baiano em Ação,
que nesse momento estaremos postando defesa pessoal. Através disso, nós vamos chegar até aqueles que já treinam e também os que ainda não treinam. Mas é isso, professor, não vou tomar mais seu tempo, não. Manda brasa daí. E estou aqui na expectativa para assistir essa live que vai ser muito bacana, muito interessante, que nossa multicampeã. Desejo toda a sorte do mundo aí. E queria aproveitar a oportunidade e agradecê-la por aceitar o nosso convite, né, em fazer esse bate-papo bem bacana. Tá bom, meu querido? Um forte abraço, professor. Ednancy, um forte abraço. Parabéns aí pelas conquistas. Estou aqui ansioso para saber um pouco mais da sua história, tá bom? Valeu então, professor. Tamo junto. Tô aqui só na expectativa. Valeu, vou chamar ela agora. Grande Dinanci Silva, saudação. Olá, boa noite. Tudo bom, Sensei? Tudo bem? É um grande prazer estar conversando com você, né? Que além de ter essa afinidade pela questão de estar dentro de um tatame, né? E seja no judô, seja no jiu-jitsu, eu sou paraibano também, né? Já tive uma oportunidade de estar no tatame com você em Campina Grande, já em 1900 e deixa para lá, né? Melhor, né? Vamos entrar nesses... Século passado. Você está me ouvindo bem aí? Tá tudo tranquilo com o som? Tá cortando um pouco, mas eu consigo ouvir. Tá ok, então. Então vamos lá. Eu acho que, né, para que a gente possa começar um pouco nosso papo, né, seria bom saber assim, você explicar um pouco para a gente assim, como é que foi como é que eu posso fazer a sua trajetória, né? Como você decidiu iniciar no judô, por que o judô? Como é que foi esse começo? Fala para a gente aí. Bem, eu comecei a praticar judô em 91, em Campina Grande, com o professor Roberto Fialho, que hoje também atua na área do jiu-jitsu também. E eu comecei a praticar judô por conta de uma orientação médica. A princípio não tinha intenção nenhuma em competir alto rendimento, alto nível, mas aí com o decorrer do tempo, com a minha recuperação, a recuperação da minha saúde, eu comecei a me interessar. Foi interessante, então quer dizer que foi uma recomendação médica, né? Tipo assim, não foi você que decidiu, alguém te convidou, foi uma recomendação médica, bem interessante isso, né? Exato, até mesmo porque existe uma lenda que diz que um bom atleta, né, um atleta de alto nível, ele é construído lá atrás, né? A base é construída ainda na infância, né? Eu Isso. comecei a praticar judô com 14 para 15 anos de idade. Muita gente já tinha perdido as esperanças, falava que o nível, né, era muito alto, não ia conseguir chegar, mas você sabe, né? Nordestino é um bicho danado, né? Enfrenta a seca, como que não vai enfrentar o mundo, né? Exatamente. Pois é. E aí, por recomendação médica, Ednancy entrou no judô, foi bicampeã pan-americana, tem 2 bronzes no Mundial, além de outros títulos nacionais, né? Que a gente nem precisa listar aqui, senão a gente ia gastar a live inteira fazendo essa lista, né? São vários. Mas assim, e como foi sair da Paraíba para integrar a seleção brasileira? Como é que foi essa chegada na seleção? Como é que foi esse momento para você? Bem, a princípio foi uma decisão muito complicada para mim, porque eu tinha minha família do meu lado, tinha meus amigos, tinha meu professor, meu sensei, que eu considerava muito, mas eu não tinha o mais importante, que era uma estrutura, né? Pessoas também para poder me orientar ali durante os randores, né? Durante os combates. Tinha o sensei para poder me orientar sobre ponto de vista técnico, mas eu não tinha, né, material humano para poder dar treinamento para mim. E aí, quando eu recebi o convite de Guarulhos para poder me mudar para a cidade de Guarulhos, em São Paulo, eu não pensei duas vezes e acabei aceitando. E realmente foi um outro mundo. Eu conheci o judô com o meu primeiro professor, né? Um judô bem, né, teórico, né? E muito rico, sob ponto filosófico, mas sob ponto de vista competitivo, eu conheci o judô aqui
com outro sensei, Sensei Miguel Suganuma, que já é a segunda parte, né, do judô na minha vida. Entendi. E a família sempre foi presente, sempre foi de apoiar, ou tinha um certo receio em relação ao judô? Como que foi isso? Bem, foi complicado, porque Hum. eu sou de origem nordestina, e você sabe que, né, a nossa cultura, ela é bem, né, paternalista, né? Então, e outra coisa também, as crianças, né, pelo menos na minha época, sempre foram orientadas a ir para a escola. Você tem que estudar, você tem que, né, se formar para poder conseguir um bom emprego, né? Só que eu me apaixonei pelo esporte, né? E meu pai, ele não via com bons olhos e até me criticou algumas vezes, mas tudo isso daí mudou a partir do momento que eu consegui, né, me firmar dentro da modalidade, quando eu comecei também a ajudar financeiramente a minha família. Então, eles acabaram me apoiando muito. E foi muito importante esse apoio da família. Entendi. Mas, assim, fora o judô, você gostava de praticar algum esporte antes? O que é que você gostava de fazer em relação ao esporte antes? Eu sempre gostei de artes marciais, mas Hum. eu nasci numa cidade chamada Souza, Alto Sertão da Paraíba, e lá, na época, né, eu estou falando do século passado, né, gente? Estou falando aí de 1980 e lá vai Guaraná de rolha, né? E nessa época aí não existia nenhum tipo de trabalho social, né, nessa cidade que pudesse, né, proporcionar esporte de forma gratuita para as crianças. A nossa diversão e o mais perto que a gente chegava do esporte era nadar no rio que existia lá na cidade e quando era época de chuva, porque, É. né, quando não tinha chuva era seca o ano inteiro, né? Então era o mais próximo que a gente tinha ali perto né, de praticar uma modalidade esportiva, natação, né? Hum. Mas nessa cidade também a gente tinha contato com o pessoal do karatê. Era um pessoal que era mais privilegiado financeiramente. Eles pagavam, né, para ter aula. E a criançada que não tinha condições ficava de fora só observando e depois saía imitando os movimentos, né? E não deixa de ser uma influência, né? Uma outra coisa também que me fez me apaixonar por artes marciais, os filmes do Bruce Lee. Então, meu sonho era Hum. poder conhecer o Kung Fu, né? Ou poder praticar o Karatê do Daniel San, né? Que era a época que era febre no Brasil, né? O Daniel Larusso, né? Do Karate Daniel Kid. Larusso. Exato. E quando eu conheci, né? Quando eu tive contato com o judô, né? Eu fiquei um pouco decepcionada porque não tinha chute, não tinha soco, né? Mas aí eu fui, né, me envolvendo, fui descobrindo, né, outras técnicas, fui percebendo, né, outros pontos positivos da modalidade. Isso daí foi me prendendo e eu fui me apaixonando a ponto de me dedicar, cheguei a me dedicar de 5 a 6 horas de treinamento por dia no meu auge de atleta de alto rendimento. Hum. Eu, inclusive, nessa época, na década de 80, eu já era praticante de judô quando estourou o boom, né, do filme Karate Kid, e todos os meus colegas da rua foram praticar karatê. E eu queria praticar karatê e meu pai não deixou. Não, você já pratica judô, fica no judô, né? Meu pai sempre gostou muito do judô, né? Eu lembro que o Aurélio Miguel já tinha ido lutar lá em João Pessoa uma vez, eu era pequenininho, ele me levou e graças a Deus eu continuei no judô, né? Mas vem cá, e assim, chegar na seleção, rolou algum preconceito por ser nordestina, do interior da Paraíba? Como foi lá a recepção pelo pessoal da seleção? Bem, quando eu comecei a me preparar para as competições, nível nacional ainda, havia um preconceito, né, pelo fato da minha origem, né, de ser nordestina, por conta do sotaque, né, sotaque muito puxado, né, as tradições sempre foram muito fortes em mim, então nunca tive vergonha de, né, hoje eu tenho uma influência muito grande daqui do pessoal de São Paulo, porque você vai convivendo,
Inclusive, eu estava até brincando com meus colegas esse dia, que a gente viu uma entrevista com o Daniel, jogador de São Paulo, e ele ficou muito tempo lá jogando na França, e ele estava com um sotaque terrível francês, né? E imagina, né, a gente, né, a influência, né? Um outro fato, falando em relação a sotaque, né, a dialeto, eu fiquei 2 semanas na Bahia e cheguei aqui em São Paulo falando arrastado, e o pessoal, nossa, mas você ficou só 2 dias. Mas realmente, de fato, existiu, né, um pouco de preconceito, até mesmo porque nessa época não existia, não era tradição ali da Paraíba ter atletas, né, dentro desse cenário, né, do alto rendimento, né. Não existia nenhum tipo de história pelo menos que eu saiba à época, de atletas que tivessem chegado tão longe igual eu. Né? E eu agarrei isso daí como motivação para poder me motivar durante os treinos. Eu peguei um sensei também que sabia usar muito bem essas coisas, esses acontecimentos. Falava para mim, eu estou falando agora do sensei Miguel Suganuma, um japonês que foi muito importante na minha carreira. Ele chegava e falava, não, você tem que provar para todo mundo que você é melhor que todo mundo e você vai levar o seu nome, o nome do judô da Paraíba e o esporte da Paraíba a lugares que muitos atletas de lá não levaram. Você vai ser exemplo. Você vai ser inspiração, quem sabe, para uma futura geração. Eu ficava sonhando e realmente eu não acreditava nisso. E as coisas foram acontecendo, né? E de repente eu estava aí participando de uns Jogos Olímpicos, que foi uma coisa, né, fantástica na minha vida. Para você ver como é importante, né, o trabalho bem feito de um sensei de verdade, né? Aquele que chega, que te motiva, que te traz para dentro, para tu entrar sempre com gana mesmo, com garra e chegar onde você chegou, né? Isso é uma coisa muito importante, né? Exato. O sensei, ele, né, eu costumo falar, o sensei, ele é psicólogo, ele é pai, ele é mãe, ele é irmão, ele é amigo, ele é teu motorista também, que às vezes você não tá dura, não tem dinheiro para poder chegar até o aeroporto, e aí ele acaba te colaborando, né? Ele é o hotel também, muitas vezes você não tem, né, para onde ir no final de semana, né? E ele te acolhe na casa dele lá, junto com a família dele, para poder almoçar, sentar na mesa. E eu acho que isso daí, né, faz com que o atleta, o aluno, crie um vínculo muito grande, né, com essa pessoa, né? Porque ele passa a treinar não só pelo sonho dele, da conquista do resultado, da medalha, mas ele passa a lutar também pelo sensei, né? Por vários momentos eu tive, né, esse tipo de estalo. Pô, eu tô aqui numa competição muito importante, me preparei muito, meu sensei confia tanto em mim, eu tenho que dar o meu melhor. Pelo menos para ele ficar sabendo aí da comissão técnica que eu me esforcei muito bem. Então, assim, deixar a boa impressão não só para a comissão técnica, não só para mim, mas principalmente para o sensei. Exatamente. Quando a gente estava conversando um pouco mais cedo agora, né, um pouco atrás, aí você falou das tuas origens, né, na tua cidade, onde você nasceu, que não existia nenhum tipo de projeto social. Hoje, você também dá aula em projetos sociais, né? Conta um pouquinho para a gente como está sendo essa experiência aí, como que é retribuir um pouco, né, ensinando um esporte que te levou tão longe. Bem, é importante porque é uma forma de retribuir tudo que eu tive no meu passado de atleta. Como eu comentei com você agora, né, eu tive meu sensei que foi tudo, né, que me faltou naqueles momentos difíceis. Foi pai, foi mãe, foi irmã, foi amiga, né, e eu compreendi tudo aquilo que ele fez por mim, né, e agora, né, chegou o momento de retribuir um pouco, né, para a turma que está chegando no esporte, para a molecadinha, não pensando no alto rendimento, não pensando em um atleta para ir para a seleção, mas, né, proporcionando essa consciência que o meu sensei me deu, né, do humanismo, né, de ajudar o E, próximo sem ter interesse, sem querer ter vitrine, sem querer, né, que o atleta, né, na hora que é campeão, ó, é meu atleta, na hora que derrotou, não, aquilo não treina comigo. Ou né, é vagabundo, perdeu porque não treina. Né? Então, fazendo, né, essa imagem que muitas vezes, né,
o aluno, quando chega na academia, ele se sente um pouco, né, um pouco isolado, porque ele acaba encontrando isso em alguns professores por aí. Não são todos, mas acaba encontrando, infelizmente. Entendi. E vem cá, uma coisa bem interessante é que depois que você parou de competir, né, deixou a seleção brasileira, você continuou com seus projetos, né? Você é professora, você tem seus projetos sociais também, né? E você estava participando do campo de treinamento da Alana Maldonado, né? Que é uma judoca brasileira paralímpica, né? Como é que foi isso? Assim, super interessante isso, né? Eu digo isso porque eu também já tive a oportunidade de treinar com alguns lutadores de jiu-jitsu que eram cadeirantes, né? E assim, são muito cheio de garra mesmo, né? Eles têm as limitações, mas o esporte é uma coisa maravilhosa, né? E como é que estava sendo isso para você? Que infelizmente agora não vai ter, né? Por causa da pandemia, né? Infelizmente, né? Eles continuam ainda treinando, né? Dentro das limitações ali, né, que eles têm, as mesmas limitações que a gente. Mas a minha chegada lá foi através do sensei Jaime Bragança, o qual tive a oportunidade de trabalhar com ele em 2003, de 99 a 2003. Né? Em boa parte dos resultados que eu construí na minha carreira também se deve à preparação física dele. E de uma outra pessoa também, que é o Alexandre Garcia, que foi parceiro meu de equipe olímpica em 96. Né? Para mim é uma satisfação enorme poder tá pisando mesmo tatame que eles e que os atletas que eles estão acompanhando agora. É uma experiência nova para mim também, né? Poder treinar com esses atletas e perceber que o judô que eles praticam chega a ser mais eficiente que o judô de uma pessoa convencional. Né? Porque você tem a visão, você, né, tem essa noção de tempo, né? E eles acabam fazendo, né, um judô de superação. Né? Isso. Eles precisam, né, adaptar o judô dele, a movimentação e a técnica, pelo sentir, né, pelo tato. Então, assim, eu percebi isso aí acompanhando uma das atletas lá, chamada Rebeca, né, que ela, a todo tempo, ela percebia quando eu estava muito ofegante. E ela perguntava, tá tudo bem? E no momento que não estava bem. Estava me faltando gás, porque estava muito puxado. E eu, caramba, eu nunca vi isso aí acontecer no tempo que eu treinava, né, com a turma do convencional. E você consegue sempre disfarçar, né? Você vira de ladinho, dá aquela respirada fundo, recupera o fôlego e volta pro treinamento. Com eles não dá para usar essa estratégia. Está sendo uma experiência incrível. Entendi. E agora, até a gente sai conversando, né, e um assunto sai puxando o outro, né? E a questão do coronavírus, né, essa pandemia mundial, de que forma ela te afetou, afetou teus projetos, teu trabalho? Como é que você está lidando com isso, né? Porque hoje a gente tem uma situação de ficar, né, mais enclausurado, né? Muitas pessoas se estressam, estão acontecendo os outros fenômenos, né, pelo fato das pessoas estarem mais em casa. Como é que está sendo isso para você? Porque a imagem que a gente tem de um atleta de alto rendimento, né, que é aquela pessoa que, tipo, ela acorda em 220 e vai dormir em 220, né? E quando ela tem que ficar em casa, talvez ela fica se batendo nas paredes porque ela quer fazer alguma coisa. E como é que está sendo para você? Como é que te afetou diretamente? Bem, eu trabalho em um projeto social lá que é apoiado pela Prefeitura de Santo André e apoiado também pela AD Santo André. E esse projeto social se chama Faixa Dourada. Claro, porque a turma também, eles ficam a criança, né, sente a falta do dojo, sente a falta dos amigos ali do dojo, sente a falta da prática, da modalidade. A gente até tenta suprir, né, essa falta com a aula, com a conversação, né, mas a gente tem que ter consciência, a gente, enquanto sensei, tem que ter consciência que essa estratégia, ela serve somente para a gente não perder o contato, né, ainda continuar socializando, conversando com as pessoas, para que as pessoas também, né, não se percam nisso daí que você descreveu, não se desespere
não sei se está estressado a ponto, né, de tomar decisões precipitadas. Né? Um outro projeto também que eu acompanho aqui em São Caetano é o projeto Meninos de Aço, na Iron Brothers, com o professor Cleiton Monteiro. Né? Lá, inclusive, ele é sensei de jiu-jitsu, ele cede espaço para que esse projeto aconteça, né? Ajudou forma gratuita para a criançada. E até o mesmo, né? Conversação, né? Informação também, muita informação, porque a gente vive num tempo onde, né, a tecnologia oferece esse tipo de experiência que a gente está tendo agora, de encurtar, né, os espaços. Mas também ela, né, nos prega a peça, que é a chamada da fake news. Então a gente utiliza a tecnologia para poder, né, se informar melhor e tentar descobrir o que é fato e o que não é fato, né? Entendi. Ednesse, nós temos, né, acompanhado bastante também outra evolução esportiva, que é a questão do MMA, né? Já passou pela tua cabeça lutar MMA alguma vez? Eu recebi um convite, né, há muito tempo atrás, né, ainda quando era atleta de alto rendimento, isso aí, se não me engano, em 2003 para 2004, mas eu não me vejo, né, inclusive até comento com o sensei Cleiton Monteiro, né, ele também, né, cediu um evento de MMA da academia, né, chamado, agora me fugiu da cabeça o nome do evento, e ele me convidando, entra, vamos lá, vamos fazer fazer uma luta, mas eu não me vejo. Realmente eu sou uma pessoa muito, né, pacata, eu não me vejo batendo, no rosto de outra pessoa. Com certeza. Show de bola. E, Ednesse, assim, você, como atleta de alto rendimento que foi, um atleta que representou o Brasil, né? Se eu não me engano, você é a maior recordista de participações de Olimpíadas do judô brasileiro, né? São 4 Olimpíadas, não é isso? Eu participei 4 vezes, mas eu acho que isso aí já, né, acho que ficou no passado. Eu acho que tem atleta aí que já participou e talvez esteja ainda aí para a quinta, né? No judô? Eu não tenho muita informação, mas eu acredito que talvez, né, se não tenha igualado aí o número de participação, né, talvez esteja próximo. Entendi. E você, Ednancy Silva, a pessoa Ednancy Silva, você é satisfeita com sua trajetória ou você acha que faltou alguma coisa? Como é que você se sente em relação à tua carreira de judoca representando o Brasil? Bem, eu me considero um atleta realizado porque eu consegui participar de todos os eventos da minha modalidade, né? Tive a satisfação de subir em alguns pódios, que à época era pódios inéditos na modalidade, na minha categoria, né? Tenho esse reconhecimento né, dos senseis que acompanha aí a minha história dentro do, né? Claro que existiram algumas competições que eu não consegui medalhar, talvez, né, por conta da inexperiência no início, depois por conta da estrutura que me faltou, e no final por conta da idade também que chegou. Então o motor já começou a bater, né? Eu já comecei a pedir água, né? O round já estava no final ali e acabei entregando os pontos. Mas com relação a isso daí, eu tenho isso bem resolvido dentro de mim, porque, né, a gente precisa olhar para trás e entender, né, de forma lúcida, né, com lucidez, né, o que foi positivo e o que foi negativo. E graças a Deus, minha carreira de atleta, eu tive mais pontos positivos do que negativos. Né? Graças a Deus, nunca me envolvi com nenhum tipo de substância proibida, nunca fui pego em nenhum tipo de exame, apesar de toda a competição sempre ser, né, acionada para poder, mesmo não participando do evento, só de pisar no país, né, já alguém lá no hotel me esperando lá com o kit lá antidoping para poder ser realizado, né, os testes. Não me envolvi com, né, com esse mundo que às vezes
não sabe, né, que existe atrás das cortinas, que é o que? Das facilidades, né, festa, bebedeira, né, é uma vida, né, irregular que vai contra aquilo que é dito dentro do esporte. Então eu sou muito bem realizada com o que eu construí e realizei na minha vida de atleta. Até porque não é para todo mundo, né, ter 2 títulos pan-americanos e tá lá com 2 terceiros mundiais, né, 2 pódios no mundial, né? Isso aí é uma carreira brilhante, como eu já falei aqui antes, né, sem contar nos títulos nacionais, né, que a gente gastaria uma live só para listar todos, né? Mas realmente é uma carreira brilhante, né? Teve uma outra pessoa que entrou agora há pouco, eu não vou lembrar o nome da pessoa, acho que era Molly alguma coisa, né? Que até disse assim, Nancy, o Brasil deve muito a você, o judô brasileiro deve muito a você, né? Deve agradecer muito a você, né? E realmente, a gente está falando aqui da Federação Baiana de Jiu-Jitsu, né? Que é uma arte bem similar, né? Eu chego a dizer que é uma arte irmã do judô, né? E vice-versa, claro, né? Mas assim, foi um prazer, tá? Ter você aqui conosco nessa live. Além de tudo, como eu já falei, eu sou paraibano, sou conterrâneo, sempre admirei você, né? Sempre torci muito por você, né? Pelo judô. Até como estava conversando esses dias, né? Eu disse que a última vez que eu vi você pessoalmente foi lá no ginásio do Pio Décimo, mas a gente até deu uma risada porque já tem um certo tempo, né? Mas, enfim, eu queria agradecer aqui em nome da Federação Baiana de Jiu-Jitsu por ter disponibilizado esse tempo para a gente, tá? De coração mesmo, sou seu fã e muito obrigado. Fiquei de mandar um abraço também para o mestre Fialho. Professor Fialho, um abraço, meu querido. Bem, eu que agradeço o espaço que você, né, me cedeu aí para poder falar um pouco da minha história. Muita gente não conhece a minha história aí, né? Porque é uma turma já nova, como você falou, né? Tudo que foi construído e tudo que a gente falou sobre títulos, sobre resultados, né? Referente ao século passado. Mas é uma satisfação enorme poder, né, ter esse papo aqui, um papo sadio, né? Falar sobre artes marciais, né? E mais uma vez, obrigado pela oportunidade e a disposição. Valeu, então. Quando puder, a gente faz outra. Vamos tocando outros assuntos aí e vamos conversando mais. Beleza? Com certeza. Os. Valeu. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado, pessoal. Boa noite.